Você já se perguntou como construir uma vida de verdadeiro sucesso? Onde a prosperidade não é apenas material, mas abrange sua família, sua saúde e sua paz interior. Muitos buscam a prosperidade sem encontrar a verdadeira paz, mas o Salmo 112 nos revela o segredo divino para uma vida abençoada. Ele nos mostra que a chave para a riqueza, a justiça e uma família inabalável não está em nossa própria força, mas em um princípio simples e poderoso, o temor ao Senhor. Se é isso que você busca, prepare-se, porque esta palavra e oração são o caminho para a verdadeira prosperidade. Mas antes de mergulharmos nesta oração de prosperidade, queremos te convidar para um momento de conexão e fé. Se você anseia por uma vida de verdadeira bênção, para você e sua família, deixe seu amém e seu pedido de oração nos comentários. Também compartilhe o que significa para você ser abençoado aos olhos de Deus. Sua história pode inspirar e fortalecer muitos que também buscam a fidelidade. E se você deseja que este canal seja um porto seguro para sua alma, um lugar onde a sua fé é renovada e a sua confiança em Deus é inspirada, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Essa atitude é um passo de obediência, uma decisão de viver pelos princípios de Deus. Ao se inscrever, você receberá diariamente mensagens e orações que te guiarão para uma vida de bênção e prosperidade. O Salmo 112 é um salmo de sabedoria que celebra a bênção que Deus concede ao homem que o teme. Ele nos mostra a promessa de prosperidade como resultado direto da obediência, da generosidade e da justiça. O salmista contrasta a vida do justo, cuja descendência é poderosa, cuja riqueza e prosperidade permanecem e cuja luz brilha nas trevas, com a do ímpio, que perece em suas próprias obras e cujos desejos acabam em frustração. A mensagem central do salmo é um lembrete poderoso. A verdadeira prosperidade não é apenas sobre o que temos, mas sobre quem nos tornamos quando nos deleitamos em fazer a vontade do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, viemos a Ti hoje com um coração transbordante de louvor e gratidão. O Salmo 112 começa com uma declaração de bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Essa é a nossa oração hoje, a nossa declaração de fé e o nosso maior desejo. Nós te louvamos porque Tu nos capacitas a viver uma vida que Te honra, que Te agrada e que se deleita em Teus caminhos. Queremos ser esse homem e essa mulher que Te temem e que se deleitam em Tua palavra. Pai, reconhecemos que o temor a Ti não é um medo de punição, mas uma reverência profunda, uma admiração pela Tua santidade, um respeito pela Tua autoridade e um amor por quem Tu és. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o fundamento de uma vida que Te agrada. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver uma vida que Te honra em tudo, em cada pensamento, em cada palavra, em cada atitude e em cada decisão que tomamos. Que a nossa vida seja um testemunho da nossa reverência a Ti, para que o mundo veja em nós a Tua luz. Senhor, a Tua palavra é a nossa maior riqueza e o nosso maior prazer. A Tua lei, os Teus mandamentos e os Teus preceitos não são um fardo para nós, mas uma fonte de alegria, de paz e de vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a graça de ter grande prazer em Teus mandamentos. Que a nossa meditação na Tua palavra não seja uma obrigação, mas um deleite, um momento de comunhão e de descoberta. Que a nossa obediência a Ti não seja por medo, mas por amor e por gratidão. Pedimos, Pai, que ao nos deleitarmos em Teus mandamentos, a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter. Que a nossa santidade, a nossa justiça, a nossa bondade e a nossa compaixão sejam um testemunho do Teu amor que nos alcançou e nos transformou. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a alegria de viver em Tua presença e se sintam atraídas a Te buscar. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira felicidade só é encontrada em Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que nos capacita a Te temer e a nos deleitar em Teus mandamentos. Agradecemos porque a Tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa obediência nos levará à bem-aventurança. Declaramos que somos esse homem e essa mulher que Te temem, e que a nossa vida será um hino de louvor à Tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de louvarmos a bem-aventurança do homem que Te teme, o Salmo 112 nos revela uma das maiores e mais preciosas promessas da Tua palavra. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Essa é a nossa declaração de fé e a nossa esperança mais profunda. Viemos a Ti, não apenas por nós, mas por aqueles que virão depois de nós. Pedimos que a nossa descendência seja poderosa na terra, que a nossa geração seja abençoada e que a nossa família seja uma fonte de bênção para o mundo,
um farol de esperança e de justiça em um mundo que tanto precisa de ti. Pai, reconhecemos que a nossa herança mais valiosa não são os bens materiais, que são passageiros e perecíveis, mas o legado de fé, de obediência, de amor e de serviço que deixamos para os nossos filhos, netos e bisnetos. Pedimos que tu nos capacites a ser pais e mães que te temem, que te honram e que ensinam os teus mandamentos à nossa família, com amor, paciência e sabedoria. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder, da tua fidelidade e do teu amor que nos alcançou e nos salvou. Que os nossos filhos vejam em nós o reflexo de um Deus que é santo, justo e bom. Senhor, a tua palavra nos garante que a descendência dos retos será abençoada. Pedimos que a nossa família seja uma família de retidão. Que o nosso lar seja um santuário de paz, de alegria e de comunhão contigo. Que os nossos filhos cresçam em sabedoria e em graça, e que a tua mão poderosa os guarde de todo o mal, de toda tentação, de todo o engano do inimigo e de toda influência maligna. Que a nossa família seja uma família de propósito, de serviço e de amor ao próximo. Pedimos, Pai, que a nossa família seja uma geração poderosa na terra. Que os nossos filhos e netos sejam líderes que te temem, que levam a tua palavra com ousadia e que transformam o mundo com o teu amor. Que a nossa descendência seja uma descendência que te busca de todo o coração, que te serve com paixão e que vive para a tua glória. Que a nossa família seja uma família que faz a diferença, que deixa um legado de fé e que inspira outros a buscarem o mesmo Deus que nós servimos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus da nossa família. Agradecemos porque a tua promessa de abençoar a nossa descendência é fiel e verdadeira. Declaramos que a nossa semente será poderosa na terra, que a nossa geração será abençoada e que a nossa família te servirá com alegria e compaixão. Que a nossa vida seja um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa jornada seja de vitória em vitória, de glória em glória, para o teu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, o Salmo 112 também nos revela uma verdade poderosa sobre o propósito da prosperidade que vem de ti. Riquezas e bens há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Essa é a nossa oração hoje, a nossa declaração de que não estamos buscando a riqueza pela riqueza, mas para que a tua glória seja manifesta. Viemos a ti porque cremos na promessa de que tu nos abençoas com riquezas e abundância, não para nossa própria glória ou acúmulo egoísta, mas para que a nossa justiça e generosidade permaneçam para sempre, glorificando o teu nome e abençoando o teu reino. Pai, reconhecemos que a verdadeira riqueza não está apenas na quantidade de bens que possuímos, mas na capacidade de sermos justos, íntegros e generosos, refletindo o teu caráter. O mundo nos ensina a acumular, a reter e a viver para o nosso próprio prazer. Mas a tua palavra nos ensina a ser mordomos fiéis dos recursos que tu nos confias, a usar as nossas riquezas para abençoar o próximo, para sustentar a tua obra e para fazer a diferença em um mundo de necessidade. Pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite a ser justos em nossas finanças, a sermos generosos em nosso dar e a termos um coração que se preocupa com o necessitado, com o órfão, com a viúva e com os que sofrem. Senhor, a tua palavra nos garante que há na sua casa riquezas e bens. Pedimos que o teu poder se manifeste em nossas finanças, em nosso trabalho e em nossos negócios. Que tu nos abençoes com ideias, com oportunidades e com recursos que nos permitam crescer, prosperar e ter mais para dar. Que a nossa prosperidade não seja apenas para nossa própria satisfação, mas para o avanço do teu reino. Que a nossa vida financeira seja um testemunho da tua fidelidade, e que a nossa abundância seja um reflexo do teu amor que não falha. Pedimos, Pai, que ao nos abençoares com riquezas, tu nos dês um coração generoso, um coração que se alegra em dar. Que a nossa mão esteja sempre aberta para dar, para ajudar e para abençoar o próximo. Que não sejamos escravos do dinheiro, mas mordomos fiéis que o usam para a tua glória. Que a nossa generosidade seja um testemunho do teu amor que nos alcançou e nos transformou. Que o nosso dar seja um ato de adoração, de gratidão e de fé em ti, que é a nossa fonte de toda a provisão. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que nos abençoa com riquezas e bens. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa prosperidade será com justiça e generosidade. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa prosperidade será para a glória do teu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, o Salmo 112 nos revela uma promessa de esperança e segurança em meio às dificuldades que são inevitáveis na vida. Ele declara: porque aos justos nasce a luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo.
Viemos a Ti porque, em nossa jornada, muitas vezes nos sentimos em meio a trevas, em meio a lutas, a desafios e a incertezas que tentam roubar a nossa paz e a nossa fé. Pedimos que a Tua luz brilhe em nossas vidas, nos guiando, nos protegendo e nos dando a certeza de que a escuridão não prevalecerá sobre nós, pois Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Pai, reconhecemos que as trevas podem ser a doença que nos debilita, a crise financeira que nos oprime, a angústia da alma que nos entristece, a perseguição que nos intimida ou as lutas diárias que nos consomem. Mas a Tua palavra nos garante que Tu és a nossa luz, o nosso farol, a nossa esperança e o nosso refúgio seguro. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente, o coração e o espírito. Que a Tua luz dissipe toda a escuridão, todo o medo, toda a ansiedade e todo o desespero que tenta nos consumir. Que a Tua luz nos dê a clareza necessária para tomar as decisões certas, para enxergar as oportunidades que Tu preparaste e para caminhar em segurança e em paz, pois a Tua luz nos guia. Senhor, a Tua palavra nos ensina que Tu és benigno, misericordioso e justo. Pedimos que o Teu amor, a Tua compaixão e a Tua justiça se manifestem em nossas vidas. Que a Tua benignidade nos alcance, nos purificando de todo o pecado e nos dando a graça de um novo dia, cheio de esperança. Que a Tua misericórdia nos restaure, nos cure e nos liberte de toda dor, de toda mágoa e de todo ressentimento. Que a Tua justiça prevaleça em nossa jornada, nos defendendo, nos livrando e nos dando a vitória sobre todo o mal e toda injustiça. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter, para que as pessoas vejam em nós a Tua luz, a Tua bondade e o Teu amor. Pedimos, Pai, que ao vermos a Tua luz brilhar em nossas trevas, o nosso coração se encha de louvor e de gratidão. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade, da Tua bondade e do Teu amor. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a esperança que vem de Ti e se sintam atraídas a Te buscar, a Te conhecerem e a se renderem a Ti. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira luz só são encontradas em Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és a nossa luz nas trevas. Agradecemos porque Tu és benigno, misericordioso e justo. Declaramos que a Tua luz brilhará em nossas trevas, e que a nossa vida será um hino de louvor à Tua fidelidade, à Tua bondade e ao Teu amor. Senhor, o Salmo 112 nos revela um dos maiores frutos de uma vida verdadeiramente abençoada por Ti, a capacidade de sermos um reflexo do Teu caráter para o mundo. A Tua palavra declara: bem vai ao homem que é benigno e empresta, ele guiará os seus negócios com justiça. E, no versículo 4, diz: ele é benigno, misericordioso e justo. Viemos a Ti com o desejo sincero de que, ao sermos abençoados, possamos nos tornar uma graça e misericórdia para o próximo, que a nossa vida seja um canal vivo do Teu amor, da Tua bondade e da Tua justiça para todos que nos cercam, de forma que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Pai, reconhecemos que a verdadeira prosperidade não está em acumular bens para nós mesmos, mas em dar e em compartilhar. E a verdadeira riqueza não está em ter, mas em ser como Tu és. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a ser benignos, a sermos misericordiosos e a sermos justos, assim como Tu és. Que o nosso coração seja sensível à necessidade do próximo, que a nossa mão esteja sempre aberta para emprestar, para dar e para ajudar o necessitado, e que a nossa vida seja um testemunho da Tua bondade em nós. Livra-nos do egoísmo que nos aprisiona, da indiferença que nos torna insensíveis e da frieza que nos afasta do próximo. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor que não falha, mas que alcança, restaura e transforma. Senhor, há muitas pessoas ao nosso redor que estão em trevas, em sofrimento e em necessidade. Elas precisam de uma palavra de esperança, de um abraço de amor e de uma ajuda prática que lhes mostre que elas não estão sozinhas neste mundo. Pedimos que Tu nos uses para ser esse instrumento em Tuas mãos, para sermos os braços de Cristo neste mundo. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a Tua graça e a Tua misericórdia são reais e podem transformar a vida de qualquer um. Que o nosso exemplo de justiça e generosidade inspire outros a também viverem uma vida que Te honre, uma vida que se importa com o próximo. Pedimos, Pai, que ao sermos uma graça e misericórdia para o próximo, a nossa vida seja um louvor constante a Ti. Que a nossa vida seja um altar onde o nosso serviço a Ti e ao próximo seja a nossa oferta, o nosso sacrifício e a nossa adoração a Ti, em espírito e em verdade. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder para transformar o egoísmo em generosidade, a indiferença em compaixão e a injustiça em justiça.
Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos capacitas a ser um canal do teu amor e da tua misericórdia. Agradecemos porque tu nos usas para abençoar a vida de outros. Declaramos que seremos graça e misericórdia para o próximo, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de pedirmos para que a nossa vida seja uma graça e uma misericórdia para o próximo, o Salmo 112 nos traz uma promessa de segurança e justiça que acalma o nosso coração. Ele declara: ele nunca será abalado, a memória do justo ficará para sempre. Não se atemorizará de más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Em um mundo de incertezas, de notícias ruins e de ataques do inimigo, pedimos que a nossa vida seja tão firmada em Ti que nunca sejamos abalados, e que a nossa memória, como justos que fomos resgatados por Ti, permaneça para sempre, para a Tua glória. Pai, reconhecemos que o mundo está em constante movimento, as circunstâncias mudam de uma hora para outra, as pessoas nos decepcionam e as lutas nos cercam por todos os lados. Mas a Tua palavra nos garante que Tu és a nossa rocha eterna, o fundamento inabalável em que podemos construir a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança. Pedimos que o nosso coração esteja tão firmemente ancorado em Ti que nenhum vento de doutrina, nenhuma tempestade de lutas e nenhuma onda de problemas possam nos abalar ou nos arrancar do Teu amor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade, da Tua paz e da Tua segurança que são eternas. Senhor, a Tua palavra nos ensina que a memória do justo ficará para sempre. Pedimos que a nossa vida não seja vivida em vão, mas com um propósito eterno. Que o nosso legado não seja de riquezas passageiras, de fama ou de poder, mas de fé, de amor, de obediência, de justiça e de serviço ao próximo. Que a nossa memória seja uma memória de justiça, de bondade e de fidelidade a Ti. Que as pessoas ao nosso redor se lembrem de nós como pessoas que Te amaram, que Te serviram e que viveram para a Tua glória. Pedimos, Pai, que ao vermos o fim dos ímpios, que perecem em suas próprias obras e cujos desejos acabam em frustração, o nosso coração se encha de louvor e de gratidão. Que a memória do justo seja exaltada, e que a memória do ímpio pereça. Não por nosso desejo de vingança ou de retaliação, mas para que a Tua justiça seja manifesta e o Teu nome seja glorificado em toda a terra. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder para nos livrar do mal e nos dar a vitória. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos capacitas a viver uma vida que Te honra e que Te agrada. Agradecemos porque Tu nos garantistes que nunca seremos abalados, pois a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Declaramos que a nossa memória ficará para sempre, e que a nossa vida será um hino de louvor à Tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de pedirmos para que não sejamos abalados, o Salmo 112 nos dá uma promessa poderosa que é o antídoto divino contra a ansiedade e o medo que nos assolam. Ele declara: não se atemorizará de más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Em um mundo de notícias ruins, de caos, de conflitos e de incertezas que se espalham como uma praga, pedimos que Tu nos capacites a ter um coração firme, que não se abala diante de más notícias, e que a nossa confiança em Ti seja a nossa maior segurança, o nosso refúgio. Pai, reconhecemos que as más notícias podem vir de diversas formas: um diagnóstico médico assustador, um problema financeiro inesperado, um conflito na família, um revés no trabalho ou uma notícia de violência e de tragédia que nos rouba a paz. Elas tentam nos roubar a paz, nos tirar o sono e nos fazer duvidar da Tua soberania e do Teu controle sobre todas as coisas. Mas a Tua palavra nos garante que Tu és o Deus que está no controle de tudo. Nada te surpreende, e os Teus planos jamais serão frustrados. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a graça de ter um coração firme, que não se atemoriza, mas que descansa em Ti, sabendo que Tu és o nosso refúgio seguro. Senhor, a nossa confiança em Ti é a nossa âncora em meio às tempestades da vida. Que a nossa fé não seja abalada pelas más notícias, mas fortalecida pela certeza de que o nosso Deus é maior do que qualquer problema, qualquer diagnóstico ou qualquer notícia ruim. Ajuda-nos a filtrar o que ouvimos e a nos fixarmos na Tua palavra, que é a nossa verdade, a nossa esperança e o nosso guia. Que a nossa mente seja renovada, e que o nosso coração seja cheio de paz, de esperança e de confiança em Ti. Pedimos, Pai, que ao vermos as más notícias, o nosso coração não se encha de medo, mas de oração. Que a nossa reação não seja o desespero, mas a busca por Ti. Que a nossa vida seja um testemunho da paz que Tu nos dás, mesmo em meio ao caos.
Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a serenidade e a confiança que vem de ti, e se inspirem a buscar o mesmo refúgio em teu amor, na certeza de que tu és a única fonte de paz. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és a nossa paz e a nossa segurança. Agradecemos porque a tua palavra nos garante que não nos atemorizaremos de más notícias, pois o nosso coração está firme, confiando em ti. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa jornada será de vitória em vitória, de glória em glória, para o teu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de pedirmos um coração firme em meio às más notícias, o Salmo 112 nos dá a promessa de uma confiança inabalável em ti, que é a nossa maior segurança em todas as circunstâncias. Ele declara: o seu coração está confiante, ele não temerá, até que veja a derrota dos seus adversários. Essa é a nossa oração hoje, a nossa declaração de fé na tua capacidade de nos sustentar e de nos dar a vitória. Em meio às lutas, aos ataques que o inimigo nos lança e às incertezas da vida, pedimos que o nosso coração esteja confiante no Senhor, que a nossa fé seja a nossa maior segurança e que o nosso testemunho seja a prova viva do teu poder e da tua fidelidade. Pai, reconhecemos que a confiança é um dos maiores desafios da nossa fé. Em nossa humanidade, somos tentados a olhar para o problema e a duvidar da tua promessa. Mas a tua palavra nos garante que tu és fiel, que tu nos guardas e que o teu amor nos sustenta. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê a graça de ter um coração confiante, que não se abala diante das circunstâncias, mas que descansa em ti, sabendo que a nossa vitória é certa e garantida em Cristo Jesus. Que a nossa confiança não seja nas nossas próprias forças, em nossas habilidades ou em bens materiais, mas unicamente em ti, o Deus que tudo pode e que não falha. Senhor, a tua palavra nos ensina que o coração confiante não temerá até que veja a derrota dos seus adversários. Pedimos que a nossa confiança em ti nos dê a ousadia de enfrentar qualquer desafio e de perseverar em meio à oposição. Que não nos intimidemos diante dos gigantes que se levantam em nosso caminho, das vozes de desânimo ou das circunstâncias adversas que tentam nos roubar a paz. Que a nossa fé seja maior do que qualquer obstáculo, e que a nossa determinação seja inabalável porque a nossa confiança está em ti. Livra-nos de toda incredulidade, de toda dúvida e de toda insegurança que nos impede de avançar. Pedimos, Pai, que a nossa confiança em ti seja um testemunho poderoso para o mundo que vive na insegurança. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a paz que vem de ti, a serenidade que vem da tua presença e a certeza de que a nossa vitória é certa e inegável. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira segurança e a verdadeira paz só são encontradas em ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus em quem podemos confiar plenamente. Agradecemos porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a nossa vitória virá. Declaramos que o nosso coração está confiante em ti, e que não temeremos até que vejamos a derrota de nossos adversários. Que a nossa vida seja um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa jornada seja de vitória em vitória. Senhor, nosso Deus e Pai, nossos corações transbordam de louvor e gratidão por tua infinita bondade, por tua fidelidade que se estende de geração em geração e por teu amor que não falha, mas que permanece firme para sempre. O Salmo 112, que nos acompanhou nesta oração, nos abriu os olhos para a bênção do justo, para a vitória que tu nos dás e para a honra que tu nos garantiste. Por isso, neste momento final de oração, nós te louvamos e te agradecemos por cada promessa, por cada livramento, por cada dia em que tua mão nos sustentou, e por cada bênção que tu nos concedeste. Pai, somos gratos porque, mesmo em meio à tentação de viver sem teu temor, tu nos capacitaste a nos deleitar em teus mandamentos. Agradecemos porque a nossa descendência é poderosa na terra e a nossa família é abençoada, porque a nossa vida é um testemunho da tua fidelidade. Louvamos-te porque tu nos abençoaste com riquezas e abundância, não para nossa própria glória, mas para que a nossa justiça e generosidade permaneçam para sempre. Agradecemos, Senhor, porque a tua luz brilhou em nossas trevas. Louvamos-te porque tu nos capacitas a ser uma graça e uma misericórdia para o próximo. Obrigado por nos livrares da ingratidão e por nos dares um coração que se preocupa com o necessitado. Somos imensamente gratos, Senhor, porque nunca seremos abalados, pois a nossa vida está firmada em ti, a rocha eterna. Agradecemos porque o nosso coração está firme e não se atemorizará de más notícias, pois a nossa confiança está em ti. Louvamos-te porque o nosso coração está confiante em ti, e porque tu nos dás a vitória sobre os nossos adversários. Nós te agradecemos, Senhor,
porque a nossa vitória é certa em Ti. Louvamos-te porque a honra que Tu nos dás não vem dos homens, mas de Ti, o Deus que exalta os humildes e humilha os soberbos. Agradecemos porque Tu nos capacitas a viver uma vida que Te agrada, e porque a nossa recompensa é a Tua presença para sempre. Declaramos que somos vitoriosos em Ti, que conquistaremos a honra que Tu tens para nós, e que a nossa vida será um hino de louvor constante à Tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em Ti para sempre. Que o Teu nome seja glorificado em tudo e por todos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e a nossa vitória, nós oramos. Amém. Eu acredito, com todo o meu coração, que esta oração e esta palavra do Salmo 112 já estão agindo em sua vida. Não importa os desafios que você esteja enfrentando, lembre-se, a bênção de Deus é sobre o justo que o teme. Mantenha sua fé firme e o seu coração confiante, pois aquele que te ouve é o Deus que te faz prosperar e te dá a vitória e a honra. E se esta oração tocou a sua alma e te fez sentir a presença de Deus, peço que você não guarde essa bênção só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que também precisa de uma palavra de prosperidade, justiça e encorajamento hoje. E, se você quer que o nosso canal seja um refúgio de fé na sua vida, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens que preparamos com tanto carinho. Sua presença aqui é muito importante para nós. Para continuar nesse momento de fé, clique no próximo vídeo que já separei para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde.